Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio de Bioética em Foco, a bioética global e os desafios contemporâneos. No dia de hoje nós temos um encontro com dois convidados muito especiais para nós conversarmos sobre bioética e o consentimento na era digital. Ao meu lado aqui, a doutora Vanessa Bortolini, eu vou ler aqui brevemente o currículo, doutoranda e mestre em Direito pela Unicinos, especialista em Direito Médico e procuradora sênior do CREMERS. Ao meu lado esquerdo, Dr. José Faleiros Júnior, doutor em Direito pela USP, pela UFMG, mestre em Bacharel em Direito pela Federal de Uberlândia e professor e advogado. Sejam muito bem-vindos a este evento, este projeto que está sendo desenvolvido no ano de 2025, ao nosso Departamento de Direito e Bioética do IARGS, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia. Então, para começarmos a nossa conversa de hoje, bom, nós temos uma temática que só o nosso título, ele já nos amplia bastante, né? Nós temos a bioética, nós temos as questões de consentimento e nós temos as questões de era digital e isso tudo pensando aqui numa pegada da saúde. Então, assim, vou passar a palavra para vocês, mas gostaria que dentro dessa nossa conversa a gente pudesse falar um pouquinho em dois aspectos, tanto as questões de consentimento nesses dispositivos da saúde que são utilizados, né? Os dispositivos que hoje são muito utilizados, e os dados e as questões de consentimento a partir daí e a transparência em relação a isso, a privacidade, a proteção. E também em relação aos consentimentos em tratamentos ou em pesquisas, e o consentimento de uma forma mais formal em realização de tratamentos e procedimentos em situações de saúde. E quando, por exemplo, acontece de esses dados acabam sendo utilizados para outros fins e não para aquele ao qual foi consentido. Então, passo a palavra para vocês e mais uma vez muito obrigada. E aí, quem começa? eu vou iniciar então dando bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em que horário os colegas estão nos assistindo. Para mim é uma grande honra, doutora Laura, agradeço a presença, é uma grande honra estar aqui na tua companhia, na companhia desse grande parceiro, grande amigo, Dr. José Faleiros. Quanto ao tema, consentimento na era digital, quando tu me trouxeste essa temática que é realmente tão abrangente, eu pensei nela sob dois prismas. Na verdade, um deles que acredito todos os colegas já tenham pensado, mas pela relevância achei importante trazer, que é o uso das novas tecnologias para aprimorar a formação do consentimento, né? Esse é um aspecto que a gente pode aprofundar depois, até porque eu quero jogar a palavra para o professor Faleiros, por causa que essa questão de dados, acredito que ele tenha muito a contribuir, dos wearables, né, vestíveis, mas também um passo que eu considero além nessa discussão, que é a questão da validade do consentimento do paciente quando ele não é informado do uso da IA. Será que a gente teria uma obrigação jurídica, legal ou ética? A gente sabe que na normativa ainda não existe essa obrigatoriedade e, enfim, já há alguns estudos de que poderia, analogamente com alguns vícios de validade do consentimento, ser aplicado também. Então, a decisão clínica foi humana, foi híbrida, foi tomada basicamente por um algoritmo. Então, esses dois prismas, acho que eu gostaria, de explorar aqui. Mas especificamente eu vou jogar agora para o Faleiros essa questão dos dados e dos wearables, que acredito que o especialista, em dados aqui é ele. Vai ser muito interessante ouvir. Muito obrigado, doutora Vanessa. Muito obrigado, doutora Laura, pelo convite, também com agradecimentos que estendo ao IARGS. É sempre um prazer debater temas tão enriquecedores e que envolvem saúde digital, telesaúde, as inovações tecnológicas com as suas repercussões em matéria de saúde. Eu sinto que o Instituto segue na vanguarda desses temas, o que muito torna a responsabilidade de debatê-los ainda mais especial. Eu fico feliz pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos em Porto Alegre para esse debate e com a expectativa de que, de fato, as ideias aqui discutidas, aqui debatidas por mim, pela doutora Vanessa, pela doutora Laura, sirvam para ilustrar caminhos e indicar possibilidades a todos os colegas que nos assistirão, justamente porque estamos a vivenciar uma transição.
quando se fala em dados, especialmente na sua coleta massiva, é inegável que o padrão de vida que adotamos, não só no Brasil, mas a nível global, já nos impõe a catalogação de dados de saúde o tempo todo. Estamos utilizando dispositivos como um smartwatch, estou aqui neste momento utilizando um, já se fala inclusive na pulverização dos anéis inteligentes, os smart rings, que são basicamente dispositivos com sensores, capazes de capturar dados que vão muito além da mera geolocalização, como já era possível para fins de prática de atividades físicas, para que se pudesse monitorar deslocamentos, talvez a captura de batimentos cardíacos. Não, já estamos falando da possibilidade da captura de dados de bioimpedância e outros que são muito mais aprofundados a ponto de permitir uma verdadeira perfilização da pessoa, para que se monitore diariamente seus hábitos. Imagine que um dispositivo como um smartwatch, se utilizado durante o período noturno, pode monitorar o sono, pode inclusive monitorar, imagine, o ronco. São verdadeiros perfis criados a partir da captura de dados vitais que no longo prazo permitirão avaliar a condição clínica de alguém. E isso na ponta, numa relação de consumo perante uma empresa como Samsung, como Apple, que são as mais populares do mercado, que mais têm levantado esse debate a respeito dos wearables. Agora, imaginem o espaço de crescimento normativo que temos no Brasil para a discussão sobre esta aglutinação de dados de múltiplas fontes que possam vir a ser utilizados no futuro para avaliar o pretérito de alguém em termos de saúde. Estamos vivendo há poucos dias uma grande transformação na saúde pública em relação a esse fenômeno. No último dia 23 de julho, em 2025, exatos 10 dias atrás, foi publicado o novo decreto número 12.560 de 2025, que estabelece formalmente a criação da Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, pela qual a União se responsabilizará por administrar fontes diversas que alimentarão esta rede para que dados obtidos a partir das diversas fontes em questão se consiga no futuro implementar o tão desejado prontuário único de saúde do cidadão. Tema que, aliás, também está por vias de se concretizar em lei. No último dia 30 de maio, foi publicada a medida provisória número 1301, número 1301, de 30 de maio de 2025, que está prestes a ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, haja vista a expiração próxima do prazo de vigência da medida provisória, e o que se fez desde maio foi acrescentar 2 novos artigos à Lei 8.080 de 1990. A Lei Geral do SUS, artigo 47 IFEM-A e seus desdobramentos, descrevendo justamente o papel que tem a União, a partir do seu sistema único, de realizar esta gestão. Então imaginem qual é o potencial, doutora Vanessa, no futuro, já em idade avançada, quando nós todos estivermos na velhice, de podermos ter acesso ao histórico de todos os atendimentos médicos que tivemos, de todos os dados que, por exemplo, coletamos espontânea e voluntariamente por nossos dispositivos vestíveis e optamos deliberadamente por os enviar a este cadastro unificado de dados sobre saúde. Pode ser maravilhoso trazer para um futuro profissional de saúde que nos atenderá um histórico detalhado de tudo o que vivemos e tudo o que tivemos ou não de diagnóstico em matéria de saúde ao longo da vida. Isso tem o potencial de alavancar a longevidade, de propiciar análises muito mais precisas em matéria de medicina preditiva, um dos eixos da chamada medicina dos 4Ps, que tanto se defende, e ainda traz consigo esse potencial que caminha lateralmente ao avanço dos sistemas de inteligência artificial, de que essas quantidades massivas de dados sobre saúde de uma pessoa possam ser coordenadamente avaliados por um sistema de IA, nunca em substituição à avaliação clínica do médico ou do profissional de saúde, seja de qual área for, mas para lhe fornecer relatórios, detalhes, avaliação prévia do Big Data,
analisado em relação ao caso clínico. É claro que é uma fronteira futura, é uma transformação da saúde digital e esbarra no problema do consentimento. A doutora Vanessa tocou nesse ponto, eu já devolverei a palavra à doutora Laura e a ela para que comentem. Por quê? Consentimento em matéria de proteção de dados, por força do que nos diz a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, deve ser livre, informado e inequívoco. Será que em todas essas situações, seja na seara pública, seja na seara privada? E os dilemas que enfrentaremos no porvir envolvem justamente a falta de letramento digital, para que se saiba quais são as consequências, inclusive as negativas, do fornecimento de tantos dados sobre saúde. Mas eu gostaria de ouvi-los, especialmente sobre esse aspecto, que é quase um prognóstico, não é? Uma distopia. Estamos falando do futuro, mas um futuro que já está na lei. Então, o que esperar é talvez o nosso grande dilema. Doutor Falheiros, tu estavas comentando, eu já passo a palavra para a doutora Vanessa, que eu quero ouvi-la, mas quando tu falas aqui sobre a questão que realmente nós temos uma grande perspectiva de avanço, e não tenho dúvida de que as questões tecnológicas na saúde vêm para um grande avanço, nós temos grandes conflitos ou questões éticas, principalmente, que nós temos que observar. E dentro disso está o consentimento. E dentro do consentimento, aí eu trago muito o meu olhar, que é o olhar da bioética, porque quando tu falas em consentimento, tu fala em LGPD, nós temos o olhar do consentimento, do processo de consentimento da bioética, que ele é mais amplo do que a própria LGPD nos posta, né? Nos obriga, digamos assim. Então, ele tem uma complexidade muito mais envolvente. Mas, então, te passo a palavra, Vanessa, para te ouvir um pouquinho. Certo. É muito interessante essa questão da unificação dos prontuários. Isso é uma pauta há muito levantada, mas que não era viável de operacionalizar justamente pela questão tecnológica, né? E para mim, o que mais chama a atenção nessa questão da unificação de prontuários, de nós termos ali dados de saúde unificados em um só local, é a economia de recursos, principalmente na saúde pública, né? Então, se evita redundância de exames, redundância de procedimentos, enfim. Então, acho que acabaria aí gerando uma economia, tanto na saúde pública quanto na privada também. Mas a gente barra, sim, nessa questão, se está unificando. Bom, eu dei entrada no hospital, numa emergência, enfim, e tem ali todos os meus dados de saúde. Então, não sei de que forma que a legislação aborda essa questão do consentimento para o acesso dos dados de saúde. Mas com relação ao consentimento, a gente estava com consentimento de coleta de dados, né? E entrando aqui especificamente para a questão do consentimento informado do paciente. A gente sabe também que hoje em dia, principalmente a partir ali da pandemia, da Covid, se difundiu a questão do e-consentimento, né? O e-consent, que chama. Esse consentimento digital, muito amplamente utilizado nas plataformas de telemedicina, que proporcionam maior agilidade, proporcionam também um registro mais seguro daquele consentimento, mas a gente tem que lembrar também dos riscos e dos desafios, né? Será que aquela pessoa que está ali do outro lado era realmente capaz para consentir? Né? De que forma que isso também, a questão dos dados, de que forma que isso vai ficar armazenado? Ela consentiu especificamente quanto à questão dos dados, e aí trazendo para o assunto de como que as novas tecnologias podem auxiliar na formação desse consentimento, e a gente sabe que a relação médico-paciente, ela é, pela própria natureza, uma relação assimétrica, né? Então, há uma assimetria informacional, e de que forma que nós poderíamos utilizar a tecnologia, então, em benefício para empoderar mais o paciente, para que ele tenha mais informações e aí ele possa, então, exercer a autonomia, né? Entrando na bioética. E aí a gente pode entrar, acho que até já escrevemos sobre isso, né, professor Falheiros, a questão do design da informação. Então, de que forma que documentos mais aprazíveis visualmente, elementos visuais, QR codes, de que forma que a tecnologia pode, nesse aspecto, fornecer mais informações para aquele paciente.
a gente pode pensar também em algoritmos de IA treinados para justamente avaliar qual é a capacidade cognitiva daquele paciente, até que ponto que eu posso ir com ele ou não. Então, ele pode posso ter um algoritmo treinado para o paciente fazer perguntas e às vezes vão haver questões ali que nem o próprio médico havia pensado de conversar com o paciente sobre aquilo, mas tudo isso muito limitado ainda aos algoritmos que nós temos. Eles podem alucinar, a gente sabe, né? E muito importante também que se pudesse restaurar aquela conversa que foi feita com o paciente, então que isso também acaba sendo uma dificuldade prática. Com relação a como usar a tecnologia, então, para o consentimento, é isso, mas eu queria trazer um outro aspecto que eu introduzi na minha primeira fala, queria ver a opinião dos doutores, que é a validade do consentimento, se vocês acham que a validade pode ser afetada quando o médico se utiliza, seja de forma mais instrumental ou quando ele se baseia muito fortemente em um algoritmo, de que forma que isso macula ou não a validade do consentimento dado pelo paciente se ele não foi devidamente informado. O professor Glenn Cohen, de Harvard, ele escreveu um artigo muito interessante, onde ele traz como não existe ainda na jurisprudência, né, uma análise da validade nesses casos, ele traz algumas analogias com jurisprudência que já há. Por exemplo, uma cirurgia de coluna que deu muito errado, e a paciente ingressou judicialmente e disse que o consentimento dela não foi válido porque ela não foi informada da inexperiência do médico. Então, foi um dado médico essencial que foi ocultado dela. Ou então, o chamado ghost surgery, né? Então, o paciente contrata um cirurgião e na hora o procedimento é feito por outro. Então, também houve ali um vício da vontade, né? De que forma que a não informação ao paciente do uso de um algoritmo, seja para fazer uma leitura dos dados de saúde, do prontuário eletrônico, ele dá um exemplo sobre um câncer de próstata, né? Pela própria característica do tumor, de que forma que isso deveria ser, primeiro se deveria ser comunicado ao paciente e de que forma, né? Se a gente deveria ter um termo de consentimento específico para esses casos. Gostaria de ouvi-los sobre isso. Não, até tu comentaste, e é um dos pontos que eu tinha anotado aqui para ouvi-los, né? Por exemplo, essa utilização de tecnologia ou de IA, enfim, e que isso não está claro naquele momento do consentimento. Né? Então, realmente, até que ponto que isso gera, na verdade, uma ausência de informação. E já pegando esse gancho de ausência de informação, o que tu comentaste sobre os consentimentos, os eletrônicos, enfim, e até que ponto a informação realmente ela é 100% passada dentro desse tipo de consentimento. Perfeito. E, trazendo já também um pouquinho da fala do Dr. Faleiros, ele fala em letramento digital, e que é super importante na questão da saúde, né? Nós tivemos agora, por exemplo, acho que foi a Prefeitura de São Paulo, implementou um curso, né, um treinamento. Por quê? Porque eles têm uma utilização de um aplicativo para agendamento de consultas nos postos de saúde, só que eles perceberam que 80% dos usuários, que eram pessoas idosas, não sabiam fazer uso, não tinham acesso, não sabiam fazer uso e manejar aquele aplicativo. Então, como é que tu garante uma tecnologia que tu, teoricamente, serviria para te reduzir filas, organizar de uma forma mais equânime toda a logística do atendimento, e tu vai deixar alijado de atendimento justamente quem mais faz uso daquilo. Então, eles começaram a criar uma turma para fazer um ensino, né, do manuseio dos aplicativos, e deu tão certo que eles, além de fazerem o treinamento para aquele aplicativo direcionado que eles desenvolveram para o atendimento de saúde, eles começaram a dar treinamento de, tipo, um pouco mais amplificado, até no manuseio de um smartphone de uma forma mais global, assim. Então, eles já estão com várias turmas, e quem se capacitou nas turmas anteriores já estão sendo monitores nas turmas subsequentes. Porque, realmente, a gente está falando, nós tivemos na pandemia uma situação muito próxima a isso. Nós tivemos nada de funcionamento físico, nenhum atendimento físico, por exemplo, Previdência, INSS, passou tudo para dentro dos aplicativos.
os idosos não conseguindo acessar, não tendo, né, nem acesso por questão de realmente do acesso ao smartphone, ao computador, à internet e também o letramento para aquele acesso. E foi uma grande discussão na época da pandemia, uma grande discussão bioética, assim, né, da questão de equidade, de justiça, de acesso, essas questões. Então, assim, como eu falei, é um tema que a gente não, obviamente, a gente vai trazer muito mais reflexões e assim, ideias para a gente seguir refletindo, né? Porque é um tema riquíssimo e muito expansivo, assim, mas queria te ouvir um pouquinho, Valerce, sobre o que a Vanessa trouxe e entrando um pouquinho nessa questão propriamente desse letramento digital, dessa garantia, né, de que a gente só teremos sucesso se nós tivermos na outra ponta a possibilidade de uma equidade de acesso, um princípio da justiça mais garantido. Sabe, doutora Laura, eu tenho para mim que a pandemia de Covid-19 foi uma grande experiência piloto a respeito de práticas que hoje são corriqueiras, como a da telemedicina. Uhum. Ainda em abril de 2020, quando é publicada a Lei 13.989 daquele ano, que autoriza o uso da telemedicina durante o período de crise pandêmica, logo se ligou um alerta. Ora, temos a tecnologia necessária para isso, mas ela não está implementada como deveria. O Conselho Federal de Medicina rapidamente se mobilizou e já no pós-pandemia, em abril de 2022, publicou a famosa, conhecidíssima Resolução número 2314 daquele ano, que regulamenta formalmente a telemedicina no Brasil, definindo as suas diversas categorias, o que deu ensejo mais tarde a que o Congresso Nacional publicasse uma Lei Geral de Telesaúde, em dezembro de 2022, a Lei 14.510, revogando, inclusive, a Lei 13.989, que foi uma lei temporária. Tudo isso nos mostra que o atendimento remoto veio para ficar. O letramento digital, em paralelo a isso, é uma mudança cultural, que depende de aspectos éticos de construção baseada em políticas públicas. É uma missão de todos nós, não apenas do Estado. Mas já existia o anúncio da educação digital como uma premissa prevista no artigo 26 do querido Marco Civil da Internet, uma lei tão conhecida, e lá em 2014, no dia 23 de abril de 2014, quando publicado foi, acho que ninguém imaginava a importância que passaria a ter este dispositivo, que anuncia ser dever do Estado a promoção, em todos os níveis de ensino, de conhecimentos adequados para o uso consciente, seguro e responsável da internet e das ferramentas digitais de um modo geral. A premissa estava posta. No pós-pandemia, se percebeu que o avanço em matéria de telesaúde foi bom. As leis criadas durante a pandemia e após o fim da pandemia são boas leis. O que é que faltava? Uma política pública que desse guarida ao comando contido no Marco Civil da Internet. Foi em razão deste comando e da percepção de que ainda falta muito a avançar no nosso país a respeito do letramento digital que o nosso Congresso Nacional finalmente se mobilizou e aprovou, em janeiro de 2023, a Política Nacional de Educação Digital, a Lei Federal número 14.533, do dia 11 de janeiro daquele ano. É uma lei curta, de apenas 12 artigos, que se estrutura em 4 eixos: o da inclusão digital, da educação digital escolar, o da pesquisa e da capacitação digital e também o da pesquisa e do desenvolvimento de TICs, tecnologias de informação e comunicação. O segundo eixo da educação digital anuncia algo que me chama muita atenção. Está no artigo 3º, inciso 2 da lei. Pensamento computacional, foi o nome que deu o legislador a isso. Todos nós, enquanto cidadãos, vejam bem, devemos desenvolver aptidão sobre como operam, como são criados, como devem ser interpretados e quais são os riscos de alteração de algoritmos. Doutora Vanessa, doutora Laura, já desenvolveram um algoritmo? Não. É lei? Então, vejam, nós estamos com uma política pública em vigor que prenuncia uma mudança
profunda, não apenas do ponto de vista pedagógico, mas também em relação a quais são os temas prioritários para toda e qualquer mudança em temas pedagógicos a serem aferidos em todos os níveis de ensino, inclusive no ensino superior, seja ele de qualquer área do conhecimento, inclusive na saúde, inclusive no direito. Precisamos estar atentos a isso. E o uso ético é o caminho. Concluo essa reflexão breve com a seguinte informação. Chegou até mim a informação de que na última quinzena do mês de julho de 2025, o grupo de trabalho instituído pelo Conselho Federal de Medicina, justamente para avaliar como tem sido o uso de ferramentas da chamada inteligência artificial generativa por profissionais de saúde, deve levar o Conselho a editar uma resolução que defina quais são os limites deste uso. Este grupo de trabalho, no período em questão, esteve em reunião direta com membros do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, justamente para colher impressões sobre como tem sido implementada no Judiciário brasileiro a resolução número 615 de fevereiro de 2025, que o CNJ editou e publicou para orientar magistrados e suas equipes a respeito de como devem ou não devem utilizar os sistemas ditos generativos. Está por vir, talvez nos próximos poucos meses, esta nova resolução do CFM que nos dirá quais são as possibilidades. E sem dúvidas, o elemento ético estará presente, não tenho a menor dúvida disso. Não apenas para fins de consentimento informado do paciente, que admite que foi informado sobre o uso pelo profissional de saúde de um sistema de IA que o auxilia, nunca o substitui, mas inclusive sobre os limites deste mesmo sistema. Como ele pode errar, como ele pode falhar e quais são as salvaguardas que o profissional de saúde adotará para uma eventual falha. E essa questão de o paciente ser informado, a mim parece que uma questão muito problemática nesse aspecto é a questão da opacidade, né? Quando é um algoritmo sem explicabilidade, como a gente diz. Porque, às vezes, a acurácia preditiva, ela vem à custa da explicabilidade e da transparência, né? E sem explicabilidade, sem transparência, não tem a informação, a clareza da informação. E sem a informação, o paciente não exerce essa autonomia, né? Então, esse é um grande desafio regulatório, sem dúvida. Vamos ver como que o CFM vai sair dessa. Bom, eu gostaria de agradecer e pedir para que vocês falassem algumas últimas palavras, porque senão a gente vai se estender muito nesse nosso encontro. Mas, assim, antes de passar a palavra a vocês, uma gratidão enorme pela presença de vocês. Esse é o primeiro encontro que a gente conseguiu fazer de uma forma presencial com todos os nossos convidados anteriores, e aqueles que já estão agendados, nenhum mais vai conseguir ser presencial. Somente o nosso encontro que foi. Eu gostaria muito de agradecer, eu sei que as agendas são bastante assim, conturbadas, no sentido de bem atarefados os dois, mas deu certo, a gente conseguiu se reunir. Muito obrigada por essa parceria e por esse carinho com o projeto. Obrigada, Laura, gratidão toda minha, uma alegria estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E quero avisar o telespectador, a gente não ensaiou. Então, o Faleiros, ele disse o número das leis, dos artigos e dos incisos de cabeça. Não teve ensaio, realmente. Ele lembra de cabeça. Muito obrigado, doutora Vanessa e doutora Laura. Uma das frases que eu mais repeti desde a pandemia foi: caramba, como seria melhor se não estivéssemos no Zoom, ou no Meet, ou no Teams, mas sim presencialmente. Que honra estarmos presencialmente. Algo que se tornou raro nos dias de hoje, embora eu seja um fã de todas as ferramentas que citei, é óbvio, não estou criticando, mas eu fiquei muito feliz pelo convite e pela oportunidade de estarmos lado a lado. Afinal de contas, a partir do diálogo acadêmico e das experiências profissionais é que nós conseguimos avançar. Eu tenho certeza de que muitos outros estudos e muitas outras visões surgirão a partir deste primeiro encontro, que eu faço questão de que seja o primeiro de muitos que ainda teremos. Muito obrigado, doutora Laura, doutora Vanessa, muito obrigado ao IARGS pelo espaço e pela oportunidade, e ficamos sempre à disposição, né? Caso queiram, estamos a postos para dúvidas, para discussões. Creio que todos nós estaremos sempre atentos aos colegas e às suas reivindicações, demandas, dúvidas, curiosidades,
Sempre um prazer. Muito obrigado. E certamente será o primeiro, então, de muitos outros encontros. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Ai, ficou show. Só que